Paz em Cristo. Olá. Este talvez seja um dos últimos vídeos que eu vou me aventurar em gravar. Espero que não seja o último. Para contar um relato pessoal. Dar um testemunho pessoal. Quando eu tinha 10 anos, eu já tinha intuições. Quando eu tinha 15 anos, eu tinha uma certa noção sobre religiosidade e espiritualidade. Como eu sou de um berço que alimentava uma religião predominante nesse país onde eu vivo, onde eu nasci, eu também tinha resquícios de crenças, de crendices sobre pessoas que fazem imagens de barro e seguem cegamente ritos e sabem que as imagens são de barros, que a imagem não tem poder, que a imagem não fala com a gente. E mesmo assim dizem que apenas veneram. Não estou falando isso para diminuir nenhum sentido de religiosidade ou de crendice de ninguém, não compete a mim, e verão por que no decorrer dessa palestra. Eu, quando tinha minhas dificuldades, minhas ansiedades, eu ia para uma certa casa perto da minha e me colocava diante de uma certa imagem e pensava comigo mesmo: se existe alguém aqui capaz de me ouvir, desprovido do corpo físico, que seja do bem e da luz e da parte de Deus, que me ouça e me ajude. Isso em pensamento. Eu dizia isso em pensamento. E eu sei o que dizia. E muitas das vezes eu recebia minhas intuições. Quando eu completei cerca de 20 anos, alguém que não estudava, alguém humilde, mas uma pessoa honesta e séria, me deu um conselho. Você é médium. Procure desenvolver. Eu não sabia nada o que era mediunidade, nada o que era espiritualidade, não sabia o que era religião. Eu só sabia que Deus me criou como criou a todo mundo e que Deus pode muito mais do que os homens inventam e escravizam e dizem para a gente ficar calado. Então, a vida e Deus me encaminhou a uma casa séria que já existia há muitos anos na minha cidade, e eu procurei conhecer os dirigentes e contei a minha história e a minha situação. O senhor Cecílio, uma pessoa muito séria, me aconselhou: meu filho, para você falar de um assunto, você precisa conhecer todos os lados desse assunto. Você precisa vivenciar. Para você entender sobre espiritualidade, você precisa estudar a doutrina, onde ela surgiu, como ela surgiu, por que ela surgiu, quem são os personagens sérios envolvidos, casos reais. E foi isso que eu fiz. E aconselho a toda pessoa séria e honesta que quer se libertar a fazer o mesmo. Comprei os 5 livros da codificação, não todos de uma vez. A proporção que eu ia lendo, ia comprando o próximo. A proporção que eu ia lendo e entendendo, ia comprando o próximo. Comprei o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênesis, todos eles. E, paulatinamente a isso, eu frequentava as reuniões de evangelização. Com o tempo, o diretor me ganhou confiança e me convidou a participar das reuniões de desobsessão.
que chamava-se naquela época, onde a gente desenvolve os estudos mediúnicos da gente e tenta afinidade com a espiritualidade superior para auxiliar os retardatários no caminho do bem, aqueles que querem mudar. Com isso, eu frequentei todas as outras casas espíritas de qualquer parte do país para me ver onde estava a seriedade e onde estavam as brincadeiras, os animismos. E eu não me furtei de dizer e me ausentar, me afastar das casas onde eu via animismos, brincadeiras com religião e espiritualidade. Um dia, eu conheci uma história real acontecida no Rio de Janeiro, onde um médico se achava espírita e dirigente, como foi o meu caso. Quando eu comecei a dar palestra, todo mundo me achava bonitinho, lindo, inteligente, educado, porque eu tinha uma posição social, porque eu falo idiomas, porque eu era um funcionário importante de uma multinacional que exportava e falava com mais de 35 países. E mesmo assim, alguns semi-analfabetos me chamavam de isso, daquilo outro, que eu nunca me importei. Mas eu me afastei do espiritismo porque eu descobri que quando eu reencarnei, a minha missão, a minha obrigação era de evoluir a mim mesmo e auxiliar 3 ou 4 pessoas do meu convívio pessoal. Por isso eu não tenho nada que sair por aí convencendo ninguém de religião, de política. Ah, tua religião é boa, tua religião não, tu é isso, tu é aquilo, muda de... Não compete a mim, porque nem Jesus bateu tecla nisso. E as religiões só foram criadas 370 anos depois que crucificaram Jesus. Fica a desejar. Me afastei, continuo sendo a mesma pessoa, fazendo o que eu posso na senda do bem e procurando evoluir e me esclarecer. Recentemente eu soube de uma história de um dirigente de casa espírita que, interpelando outra pessoa, dizendo que estava triste porque as casas espíritas estão vazias de jovens. Jovens não querem frequentar mais casas espíritas. Sabe por quê? Porque chegam os jovens lá nas casas espíritas e querem inventar modismos, querem botar violão, guitarra, bateria e dizer aleluia, salve Deus e coisa e tal. Quem quer show, vai para casa de show. Vai para casa de show. Vai para os espetáculos da vida aí, para os bares e restaurantes. Lá tem show ao vivo. Quem é sério, quem quer conhecer as leis naturais da vida, procura coisa séria. Por isso é que eu acredito que é normal as pessoas estudarem a doutrina com educação irracional, pensando por quê. Agora vão para a casa espírita para tomar água fluidificada, para resolver problema pessoal que eles insistem em se manter com as mesmas atitudes. Vão para o centro espírita, assistem uma palestra, toma água fluidificada, toma um passe, quando chega em casa briga com o vizinho, briga com o cachorro, briga com a mãe, briga com a esposa, briga com os filhos. Vai mudar quando? Vai se conscientizar quando? É isso, meus irmãos. Espero que as pessoas de bem, as pessoas inteligentes, entendam esse meu vídeo. Deus, Cristo e caridade. Fora da caridade não há salvação.